Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, eu sou Maria Clara Pitanga e está começando a nossa Revista Audiolab. Quem está aqui comigo para trazer reportagens variadas realizadas pelos alunos de comunicação da UERJ é o Miguel de Paula. Tudo bem, Miguel? Tudo ótimo, Maria Clara. Olá a todos que estão ligados com a gente. Hoje nossa revista passa pela política, rádio, ciência e muito mais. E a gente começa falando de rádio, né? Porque aqui nós somos todos apaixonados por esse meio de comunicação. Em abril desse ano, a Rádio MEC comemorou 100 anos. A Maria Clara conversou com o atual presidente da MEC, Tiago Regoto, e com o professor de comunicação e pesquisador de rádio, Marcelo Kishniewski, sobre a importância desse cenário e os projetos para os próximos anos. Vamos ouvir. O pontapé inicial da criação da Rádio Sociedade foi dado na data de 7 de setembro de 1922, exatamente um ano antes da entrada definitiva no ar. O discurso do então presidente Epitácio Pessoa, em uma exposição internacional em comemoração ao centenário da independência do Brasil, foi irradiada para 80 receptores no Rio de Janeiro e ficou marcada como a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil. Foi a partir dessa transmissão que Edgar Roquette Pinto e um grupo de membros da Academia Brasileira de Ciências deram início ao projeto que resultaria na Rádio Sociedade. A data de criação da emissora foi redigida em 20 de abril de 1923 e a primeira transmissão experimental foi feita em 1º de maio daquele mesmo ano. De acordo com o livro Rádio MEC, Herança de um Sonho, lançado em 2006 por Liana Martinez, a mobilização ajudou na revogação, em 11 de maio daquele ano, de uma lei que proibia a aquisição de aparelhos de rádio e garantiu a autorização oficial para o início das irradiações no país, na data de 20 de agosto de 1923. O caminho, então, estava aberto para a emissora entrar no ar no dia da independência. Liana aponta que o pioneirismo de Roquette Pinto foi reconhecido por grandes personalidades nacionais e estrangeiras que transformaram a rádio num ponto de encontro. Hoje, comemorando seu centenário, o legado de Roquette Pinto segue vivo nas ondas da Rádio MEC do Rio de Janeiro, e seu atual presidente Tiago Regoto nos conta sobre o que eles representam para a cultura brasileira e como ele vai ser comemorado. Os 100 anos da Rádio MEC, que representam na cultura brasileira a formação do próprio rádio, porque nesses primeiros anos do rádio, na primeira década do rádio, muito do que o rádio veio a ter depois acabou acontecendo pela Rádio MEC, que aconteceu primeiros programas de rádio, primeiro jornal de rádio, o Roquette Pinto Linha de manhã com as manchetes do dia, programas infantis, literatura, divulgação científica, grade de programação, clube de ouvintes. Então isso tornou um pouco da definição da cultura do século XX. Porque você começa a ter uma mobilização da sociedade em torno de uma plataforma nova que estava divulgando conteúdo. Isso tudo é novo. Depois ele ganhou o potencial que tem até hoje, o rádio, mas quando você pensa 100 anos e que a sociedade não tinha isso, ter a Rádio MEC, na ocasião, experimentando isso, criando as primeiras experiências sobre o escutar radiofônico, isso é tudo muito inédito. Nós estamos usando o centenário da Rádio MEC para refletir sobre a própria história da rádio, pensar os próximos 100 anos, fazer muitas celebrações, coberturas de eventos como o Festival de Rio das Ostras, a Flip, fazer o nosso prêmio de música, concertos diversos, de música clássica e nova programação, trazer novas ideias, novos sons para a rádio, para que ela consiga celebrar 100 anos, mas tenha sempre o frescor de uma rádio atual, de uma rádio nova. O professor da Faculdade de Comunicação Social da UFRJ e pesquisador de rádio, Marcelo Kishniewski, fala da importância da Rádio MEC durante esses 100 anos. A Rádio MEC foi fundamental para a organização do mercado de radiodifusão no Brasil e também uma pioneira da radiodifusão pública, porque a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, embrião da Rádio MEC, fundada pelo Roquette Pinto, pelo Henrique Morizzi,
foi uma rádio formada por intelectuais que aportavam recursos num projeto educacional, né, num projeto de usar o rádio para a difusão da cultura, né, da educação no país, e isso foi pioneiro em termos de radiodifusão educativa no país, servindo de inspiração para várias outras iniciativas. É a rádio há mais tempo de forma ininterrupta no ar, né, como Rádio Sociedade, e depois, a partir dos anos 30, como Rádio MEC, né, e ainda hoje com uma produção de muita qualidade, uma programação de extrema vitalidade, apontando para o futuro, com programas infantis e de alta qualidade em termos de conteúdo, em termos estéticos. A MEC-AM continua trabalhando e valorizando o segmento da programação educativa dentro da cultura brasileira. A programação é pensada para passar conhecimento ao ouvinte. Uma música que conta uma história, uma fala sobre um autor, sempre buscando a sua perspectiva de educar pelo rádio. Ela mantém a produção de programas diários, como o Rádio Sociedade pela manhã, que é ligado à educação, o Arte Clube ao meio-dia, que é uma revista cultural, e o Armazém Cultural à tarde, voltado para a música. Durante o seu centenário, a rádio enfrentou mudanças por diversos tipos de governo, tendo que se adaptar a cada uma delas. Marcelo nos conta brevemente sobre como foi a sua postura durante a ditadura e a importância das figuras de poder terem um controle sobre os meios de comunicação. A ditadura militar foi particularmente difícil para a Rádio MEC, a emissora foi censurada, foi cerceada, teve quadros importantes demitidos, né, o seu acervo foi desmobilizado, foi desfeito, né, muita coisa foi parar no lixo, muitas entrevistas históricas, muito material importante. É uma pena que a gente tenha tido essa situação de arbítrio, né, que levou à descaracterização durante anos da Rádio MEC e à perda de um patrimônio importante para a cultura brasileira. Também durante o período do ano de 2019 a 2022, no governo de Jair Bolsonaro, antigo presidente da República, a rádio correu um grande risco de fechar suas portas. Mas, segundo seu diretor, a rádio segue conseguindo se adaptar a cada governo e seus empecilhos gerados. A Rádio MEC, nesses 100 anos, ela passou por, acho que praticamente todas as gestões de presidência e de governos, né, ao longo do último século. E ela sempre se adaptou, resistindo e colocando que, na verdade, ela é uma rádio pública da sociedade, ela é uma rádio que, independe do governo, ela tem que fazer a missão dela, que é difundir educação e cultura para a sociedade brasileira. Então, a gente tem possibilidade de trabalhar num governo de uma maneira e a gente tem possibilidade de trabalhar em outros governos de outra maneira, né? Porque qualquer governo que faça interferência numa mídia pública, isso acaba ferindo a própria existência da rádio. Então, a gente tem ela aí hoje completando 100 anos, passando por todos os governos, independente de como cada um se portou, porque não só a Rádio MEC, como a comunicação pública, ela tem que ter independência, ela tem que ter autonomia, ela não é uma rádio do governo, ela é uma rádio do povo brasileiro. Mesmo após seus 100 anos de fundação e grandes aprimorações, a Rádio MEC mantém ouvintes fiéis. Uma delas é a artista plástica Elizabeth Salles, que mora em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela relata que escuta a rádio em seu ateliê e que a emissora é, de certa forma, uma inspiração. Todos os bustos de mulheres que fizeram parte da história que esculpi têm como inspiração músicas que ouvi na rádio, a grande maioria embalada pelo Armazém Cultural, diz Elizabeth. Após seus 100 anos de legado, no mundo também passamos por diversas inovações, como o grande boom da televisão e atualmente dos celulares e seus aplicativos, ganhando uma grande atenção dos telespectadores. Marcelo nos diz o que a rádio deve continuar fazendo para garantir a sua grande vivência na sociedade. A Rádio MEC completa 100 anos agora em 2023, 100 anos de existência, pioneira, marcante, e essa existência ela tem que se manter pelos próximos 100 anos, desde que a gente tenha um conteúdo relevante, uma aceitação
da audiência em relação ao que a rádio produz, ao que a rádio veicula, né? E uma rádio viva no sentido de interlocução com a sociedade, né? A Rádio MEC precisa cada vez mais retomar, inclusive a própria denominação Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, né? Se pôr em comunicação com a sociedade carioca para que ela se mantenha viva, né, nos corações e nas mentes de todos os brasileiros, né, pelos próximos 100 anos, que é o que a gente espera. Seu diretor Tiago nos contou como idealiza esses próximos 100 anos à frente para a rádio continuar ganhando o coração de seus ouvintes e alcançar novas pessoas também. Nós temos feito muito essa pergunta da rádio no futuro. A gente já está... Os 100 anos já foram. A rádio chegou até 2023. A gente pensa agora que pensar os próximos 100 anos é pensar como é que a rádio MEC vai estar conectada com esse tempo que tem a internet dividindo o tempo das pessoas. Então, como ela vai estar com presença digital nas plataformas, como a Rádio MEC divide o tempo com a televisão, como a gente pode fazer programas em sintonia com a TV pública, né, que fazemos já, como o programa Partituras com a TV Brasil, sendo instrumental, e como a gente divide o espaço e, na verdade, traz o ouvinte para ele usar o seu espaço com a escuta da rádio, trazendo conteúdos relevantes, que estejam conectados com o que as pessoas precisam. Né? Por mais que a rádio esteja fazendo 100 anos, ela não está com conteúdo de 100 anos no ar. Ela mantém a sua missão maior, mas sempre atual em relação à sua história. Né? Ela começou, por exemplo, fazendo difusão de palestras científicas, porque ela estava muito ligada a cientistas do Museu Nacional, da Academia Brasileira de Ciências, e hoje ela faz, né, a difusão de um conhecimento, de informação, de formas diferentes. Ela adapta o conteúdo, né, ao seu tempo. E isso é o grande desafio, a gente olhar o entorno, entender que a Rádio MEC de 2023, ela não pertence a uma sociedade igual a de 1923. O dia que ela não enxergar isso, ou quem estiver aqui não enxergar isso, é o dia que a rádio morre ou qualquer emissora de rádio morre. O que morre é uma ideia e não uma emissora de rádio. O Audiolab deseja parabéns à rádio e a todos os seus funcionários pelo incrível trabalho feito desde o seu princípio. Do Rio de Janeiro, Maria Clara Pitanga e Júlia Shoa para o Audiolab UERJ. Eu adorei fazer essa matéria. Aprendi muito sobre o rádio pesquisando sobre a MEC. E que venham mais 100 anos. Clara, outro assunto que a gente adora é política, né? Já passamos dos primeiros meses do terceiro mandato de Lula e algumas mudanças já foram percebidas em relação ao governo anterior. Mas também já sentimos que nada será fácil. Negociação e diálogo parecem os termos mais importantes do momento. Nosso repórter Johnny Chavão conversou com a cientista social, doutora em ciência política e professora da Universidade Federal Fluminense, Soraya Marcelino Vieira, sobre os desafios do novo governo. Já se passaram 100 dias do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ainda muitos se questionam qual caminho o governo vai tomar para a reconstrução do Estado brasileiro. Um desses caminhos é o diálogo com o Congresso, que, cada vez mais conservador e de direita, pode trazer mais dificuldades ao Lula. Na abertura do ano legislativo, o presidente da República prometeu diálogo permanente e trabalho harmônico com o Congresso Nacional, reforçando que a busca de consenso é essencial para a reconstrução do país. A cientista social, doutora em ciência política e professora da Universidade Federal Fluminense, Soraya Marcelino Vieira, acredita que o governo poderá ter que ceder em algumas pautas para conseguir esse consenso. Eu acho que a fragmentação partidária, né, o aumento das cadeiras com partidos de direita, ele acaba gerando um maior custo em termos de negociação e talvez um custo com relação à capacidade de conseguir apoios, mas eu acho que não inviabiliza o governo, né? O governo tem condição de conseguir os apoios necessários para aprovar a sua agenda política. Os esforços para uma boa articulação política do governo é percebida desde antes mesmo de tomar posse, quando conseguiu aprovar a PEC da transição,
que garantiu 145 milhões de reais fora do teto de gastos para conseguir bancar algumas políticas públicas, como, por exemplo, o Bolsa Família. A professora Soraya destaca a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin nas negociações. O vice-presidente da República, né, o Alckmin, tem atuado como um importante articulador político, né, e negociador político dentro desse governo. Outro desafio é a aprovação de uma agenda política e econômica que atenda aos anseios da população brasileira. Dentre elas está a tão sonhada e desejada reforma tributária, algo que já perpassa alguns governos. Apesar de considerar um tema complexo, a cientista social acha possível a aprovação. Eu acho que é um tema bastante complexo, né? Quando a gente está pensando especialmente na reforma tributária, e a gente precisa de mais estudos, de mais análise com relação a quais são os objetivos dessa reforma, né? Que metas se pretende atingir com essa reforma, e como será a articulação para que essa reforma seja viável e seja aprovada. O novo ensino médio também tem sido alvo de discussões nesse início de governo Lula. Muitos educadores criticam negativamente o modelo adotado por medida provisória desde o governo de Michel Temer, em 2016. Fala-se muito em revogação, mas o governo está indo para um caminho de discussão do tema antes de tomar a decisão final. A professora Soraya destaca que o mais importante é pensar numa formação adequada para os alunos. Eu considero que o que a gente está precisando é realmente fazer um grande debate, principalmente com setores envolvidos, né? E aí eu chamaria atenção para as pessoas, os educadores, né? As pessoas que são especialistas na área de educação, os alunos, inclusive, os pais, né? Fazer realmente um debate público com relação a isso, e eu acho que tem que se traçar metas objetivas do que a gente espera do ensino médio, o que a gente espera da formação dos nossos alunos. O que se espera do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, de fato, uma união e reconstrução do Estado brasileiro, como diz o slogan do seu governo. 100 dias já se passaram, mas ainda há quase outros 1.360 dias para garantir a união e reconstrução do Brasil. Do Rio de Janeiro, Johnny Chavão, para o Audiolab UERJ. Os desafios são muitos mesmos. E por falar nisso, Miguel, você já pensou em comer insetos? Um gafanhotinho frito, por exemplo. Seria um desafio muito grande para você? Gafanhoto? Pelo menos deve ficar crocante, né? Mas o consumo de insetos, ricos em nutrientes cálcio e ferro, já é uma realidade em vários países. E com o aumento da população mundial, a busca por novos alimentos é urgente. Exatamente! A pesquisadora da USP, Patrícia Milano, especializada em criação de insetos para consumo humano, aposta nessa alternativa que é ainda sustentável e ecologicamente correta. Vamos conferir a matéria realizada pelo Pedro Sá? O Miguaria está prestes a compor o seu prato de comida em um futuro não muito distante. Quem experimentou diz que é crocante por fora e cremoso por dentro. É nutritivo e rico em proteínas. Por incrível que pareça, esse alimento existe no planeta em abundância. Estamos falando dos insetos. Esse hábito está longe de ser comum no Brasil, apesar de exceções, como a farofa de Sá, o miguaria comum no Vale do Paraíba, feita com formigas tanajura. Mas existem pessoas dispostas a mudar essa realidade. É o caso da especialista na criação de insetos para consumo humano, pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, Patrícia Milano. Para ela, o consumo de insetos é interessante pela alta quantidade de proteína e de nutrientes como cálcio e ferro, além do modo sustentável de criação no ponto de vista ecológico. Vejo que se vai haver uma crise de alimentos, se vai haver uma crise de fonte de proteína, os insetos realmente vão poder estar salvando isso. Mas é preciso que você comece um trabalho aqui atrás, né, aqui no Brasil principalmente, para falar para as pessoas que realmente é bom comer isso, né? Não é que você vai deixar de comer a sua carninha de vez em quando, mas seria bom incluir isso na alimentação, né? Porque você veja que hoje nós exportamos muito a carne lá para fora,
né? E talvez a quantidade que a gente usa, que exporta hoje, não seja o suficiente para exportar daqui a uns anos. Por mais que você exporte, você vai fazer o quê? Você vai desmatar o nosso país para ficar exportando carne? Talvez a maior dificuldade enfrentada por quem tenta incentivar o consumo de insetos seja simplesmente a questão da aparência. Patrícia percebeu durante pesquisas que ao apresentar os grilos cobertos de chocolate, a aceitação ficava muito maior. Para a pesquisadora, a forma como o produto chega ao consumidor ainda é muito importante. Me parece que as pessoas elas esquecem que quando elas estão comprando o bife de frango fatiado na sua bandejinha com plastiquinho coberto no supermercado, elas estão esquecendo que ali tem um animal. Eu acho que tem que ter uma ética no abate das aves. Tem que ter uma ética no abate dos bovinos, né? Tem que ter uma ética no abate dos suínos. Quando a gente come insetos, eu acho que a gente também tem que ter uma maneira de abate ética na coisa, tá? Ou eu abato os meus insetos por congelamento, porque colocando eles em local gelado como um freezer, eles estão ainda em atividade, a atividade deles vai caindo aos poucos, eles desmaiam, depois de horas é que eles vão morrer congelados. Então é interessante porque você não faz o inseto sofrer. Insetos como fonte de alimento foi também assunto abordado pela exposição Para Todo Mundo, Comida para 10 bilhões, promovida pelo Museu da Manhã em abril de 2019. Para um dos idealizadores da exposição, Leonardo Menezes, os insetos podem ajudar no desafio de alimentar uma população que, segundo a ONU, crescerá em 30% até a década de 2050. Quando você pensa do ponto de vista da sustentabilidade em si, a criação de insetos ela gera muito mais proteína por quilo, com muito menos recursos do que comparado à carne bovina ou até à carne de aves. Então você consegue ter num espaço muito menor, com muito menos recursos e com alta taxa de reprodutibilidade, né, esses animais conseguem, né, se multiplicar e claro que criados em laboratório, eles podem ser processados para poder fazer parte, né, de pastas, de macarrão, de pães e diferentes alimentos que trazem aumentam esse valor nutricional. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo já consomem essa iguaria regularmente. E com o aumento da população, esse número tende a crescer, e muito, para garantir uma alimentação viável para todos. Já existem empresas dedicadas à produção de insetos comestíveis, que oferecem produtos como barrinhas de proteínas com farinha de inseto ou o inseto inteiro. De qualquer maneira, esse ingrediente pode ganhar cada vez mais espaço nas mesas. Hoje, a barreira cultural parece intransponível, mas o futuro está logo ali. Aí, eu não sei se já tô pronto pra trocar meu bife por um inseto, mas a pesquisa é interessante, hein? Com o tempo a gente se acostuma. Tudo é uma questão de hábito e cultura, né? Falando em cultura, a nossa dica de hoje pra quem tá no Rio de Janeiro é conhecer o Museu de Ciências da Terra, que fica na Urca, na zona sul da cidade. O espaço também é conhecido como Palácio da Geologia. Quem traz todos os detalhes para a gente é a repórter Mariana Eirin. Em 1908, as elites republicanas do Rio compartilhavam a ideia de mostrar para o mundo toda a modernidade e esplendor da cidade, através de uma exposição nacional. Foi construído, então, na Urca, um edifício para abrigar o Palácio dos Estados na Exposição Nacional Comemorativa do 1º centenário da abertura dos portos do Brasil. Em 1909, o prédio foi ocupado pelo Serviço Geológico, junto com outros órgãos do Ministério da Agricultura. Hoje, abriga o Museu de Ciências da Terra, dedicado à geologia e à paleontologia e tombado pelo governo do estado do Rio. O Palácio da Geologia, como também é conhecido, tem estilo neoclássico que chama a atenção de quem o vê. Além de ser um edifício grandioso, possui um dos acervos de geologia e paleontologia mais ricos da América Latina. Conta com 4 exposições permanentes e tem cerca de 100 mil amostras, incluindo minerais brasileiros e estrangeiros, rochas, meteoritos e fósseis. A biblioteca tem por volta de 90 mil livros com publicações relacionadas à área das geociências. Se você tem filhos, a criançada vai adorar ver os esqueletos de dinossauros expostos, além da biblioteca infantil, que oferece atrações interativas sobre as ciências da Terra.
A primeira parte do palácio concentra a exposição no tempo dos dinossauros, com acervo de vertebrados fósseis que viveram no Brasil durante a Era Mesozoica, encontrados na região do Triângulo Mineiro. Em seguida, há uma sala que reconstitui o ambiente de trabalho do pesquisador gaúcho Ivor Price, paleontólogo que descobriu os primeiros fósseis de dinossauro em território brasileiro. Os visitantes também contam com informações sobre sua vida e trabalho. Ao lado está outro ambiente com exposição que explica a origem do universo, com fotos e esculturas de dinossauros e mostra de minerais e rochas. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde. A visita é gratuita e não é preciso marcar hora. Grupos com mais de 10 pessoas devem agendar visita guiada, que dura cerca de 1 hora através do telefone, prefixo 21 2546 0257 ou 2295-7596, ou do e-mail mcter@cprm.gov.br. Por estar localizado próximo a uma área militar, o museu conta com uma boa segurança e possui fácil acesso ao transporte público. Quem pretende visitar o museu deve ficar atento. O local não possui estacionamento nem acesso para cadeirantes. O objetivo do Museu de Ciências da Terra é conservar, valorizar e socializar o acervo, através das exposições e atividades educativas. Afinal, conhecer o passado é fundamental para promover um futuro melhor. Produção e apresentação, Mariana Eirim. Interessante, fiquei até curiosa para visitar esse museu. É uma ótima dica para o fim de semana. E por falar em dicas, separamos alguns eventos que acontecem na UERJ abertos para o público. Agenda. O que vai rolar na UERJ? A Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT, promove no dia 22 de maio, à 1 da tarde, a terceira edição do Café Literário da Biblioteca Ambulante. É um encontro de saberes para a terceira idade e o professor e escritor Luiz Otávio Oliani será o convidado. O evento é aberto, gratuito e acontece no Auditório 93, 9º andar, no campus Maracanã. O Laboratório de Áudio, o Audiolab da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, apresenta o seminário Mídia, Imaginário e Sonoridade. A cada dia, o evento reúne jornalistas, comentaristas e especialistas em transmissões de futebol, Olimpíadas e Carnaval. Renata Silveira, Carlos Gil e Milton Cunha estão entre os convidados. Os encontros acontecem nos dias 29, 30 e 31 de maio, às 7 horas da noite, no campus Maracanã. Os ingressos, gratuitos, podem ser retirados no site da Simpla. Não é que a gente também já tá chegando no fim da nossa revista? Pois é, nosso programa tá acabando. Mas você pode entrar nas nossas redes e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face, no YouTube, no TikTok, é só buscar o UERJ Audiolab. Tchau! A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. E edição final, Marta Estumano.